sim, é luz que brilha sobre a terra, é estrela que no céu reluz e também alcança a cada um de nós que acompanha neste momento e que está ligadinho aqui no programa Vem Clarear, que quem já assistiu na última sexta-feira, dia 9, já viu que tá bem diferente e tá com uma vibe bem especial neste mês de julho, né? Hoje, 16 de julho, estamos um dia depois de uma festa muito singular que celebramos ontem, que foi dia de São Boaventura, e é uma alegria estar aqui com você mais uma vez, saber que você está nos acompanhando e está em sintonia de fé, em oração, ligadinho conosco. Não é isso, Karine? Olá, Frei, paz e bem. É uma alegria estar aqui, né, com todos os nossos ouvintes, com o senhor mais uma vez, com a irmã Celina, para a gente trabalhar um pouquinho mais, né, nos debruçar um pouquinho mais sobre essa riqueza que são as cartas de Santa Clara. Verdade. E eu já digo aqui de início que é uma alegria estar com você aí nos acompanhando nesse momento. E como dizia Santa Clara, ninguém pode roubar esta minha alegria, né, de saber que você está aí do outro lado, em sintonia com a gente, está acompanhando, né, está fazendo esse itinerário, porque muito mais do que apenas cartas escritas e que ficaram perdidas no tempo, que não ficaram, ao contrário, chegaram até nós, são cartas que nos colocam diante de um itinerário, de um caminho. Mas para começar bem o nosso programa, vamos rezar, né, Karine? Vamos começar assim, bem, como Santa Clara sempre ensinava às suas irmãs. Sim, então com muito carinho, né, e amor, vamos pedir o auxílio da Virgem Santíssima nesse momento. Como lembrava São Tomás de Aquino, ele falava que trocava qualquer estudo dele, grande doutor da igreja, né, um dos fundadores da escolástica, por uma Ave Maria. Então vamos nos conectar com Nossa Senhora e pedir o auxílio dela mais uma vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Clara, claridade, vem clarear. E assim, depois de sermos introduzidos, né, através desta Ave Maria, que realmente nos coloca na dimensão daquilo que Clara foi, né, uma outra Maria, né, sobreviver tão bem, né, aquilo que a Virgem Maria fez durante esse mundo, né. Inclusive uma das cartas, né, sem dar muito spoiler, a terceira, ela vai trazer muito a presença, né, da Virgem Maria, vai falar várias vezes sobre ela, mas trazendo então para esta segunda carta, a gente vai começar a ter contato com uma Clara, com uma Inês, que assim como Clara, começa a encontrar alguns perrengues, algumas dificuldades no meio do caminho. Ela já teve aquele primeiro contato, mas aí agora adentrando, né, vivendo de fato essa vida, começando a viver de fato essa vida, ela começa a encontrar dificuldades. Coisas de qualquer caminhada, né, Karine? Quando a gente começa algo, sempre as crises e os momentos difíceis batem à porta. É verdade, Frei. Qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, né, nós vamos encontrar dificuldades, seja no trabalho, seja no matrimônio, seja numa vocação religiosa, seja no celibato, né, qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, nós vamos encontrar dificuldades. Só que é aquilo que os santos sempre nos ensinaram, né? Não existe evolução, né, crescimento espiritual sem o outro. Sozinho a gente não existe. O outro é que traz a nossa santificação, né? É o nosso irmão que está do nosso lado. Então, imaginar uma vida, até mesmo os próprios eremitas, né? Os cartuchos que seguiram muito tempo sozinhos, não estavam totalmente sozinhos, porque não tem como, é no outro que a gente encontra a nossa santificação. E eu acho que é isso que Clara tenta mostrar para a Inês nessa segunda carta, né? Ela aí como mãe, formadora, ela exorta, mas de um jeito tão terno, né? Que eu acho que a Inês provavelmente se sentiu acolhida naquele momento e mais forte para seguir o seu caminho, né? Porque uma coisa que é interessante em Santa Clara é que ela vê muitas qualidades das pessoas, né?
E tem gente que fala assim, eu quando a pessoa, tipo assim, me esculacha que eu vou lá e quero fazer mesmo. Mas tem gente que não, tem gente que através do incentivo, do elogio, é que ganha mais forças ainda para continuar. E claro, ela percebe eventualmente ela só chegar e falar, Inês, você tem que fazer. Não, ela vai de outro jeito, ela parte para um outro caminho, né? Ela faz todos os elogios que Inês merece, né? Que ela merece, sem dúvida nenhuma, porque uma pessoa que tá lá, que aí vai ser imperatriz, né? Na hierarquia de vida, de monarquia, né? Nessa hierarquia monárquica, a imperatriz está em cima da rainha, como o imperador está acima do rei, né? Então ela vai ser imperatriz do Sacro Império Romano. Entendeu? Então ela vai largar isso, né? Ela vai dizer não pro casamento dela com o imperador do Sacro Império Romano para se tornar irmã pobre. Então isso tudo é muito importante dentro da vida de Inês de Praga, né? Então isso é muito, muito tem que ser valorizado mesmo. E Clara consegue fazer isso de um jeito muito bonito. Então, antes da gente entrar na segunda carta, né, Frei? Se eu quiser falar mais alguma coisa, mas sim, vamos ouvir uma música daqui a pouco, então. É só para falar como você traz essas coisas muito importantes, né? Essa dimensão do outro, que a gente não consegue viver também esses momentos, de certa forma, sem partilhar com o outro, né? Sem contar com o outro. Seja hoje pela gravação de um WhatsApp, né? Não mais aquelas cartas escritas. Mas é bonito como Clara, ao decorrer da carta, que também nós vamos ouvir daqui a pouco, ela vai falar para Inês de uma forma assim, como quem cuida. Como, olha, essa vocação é importante, né? Ela deve ser cuidada. Então, é bonito como Clara vai falando para Inês, encorajando, dizendo, olha, não desista, né? Quase que dizendo isso, né? Não desista, com o pé seguro, né? Caminhada firme, né? Não perca de vista o seu ponto de partida, né? É bonita as palavras de Clara encorajando a Inês que adentra este caminho, né? Mas então agora você pode chamar a música. Frei, só um minutinho. Sim. Só um minutinho. Isso que o senhor falou agora foi bem interessante, porque serve também para os nossos mosteiros de hoje, né? Sim. Porque o papel aí das irmãs, da madre, da mestra, acho que principalmente da mestra, né, nesse momento, é esse. Uma vocação, nasci com a minha vocação, vou morrer com ela, entrei no mosteiro, tô feita. Não é assim. Ela tem que ser cultivada todos os dias, né? Ela tem, antes do mosteiro e depois que a gente está lá dentro mesmo, né? Então, tem que ser cultivado, né? E esse é o papel. Eu acho que as clarissas, né? Eu acho que elas até fazem isso, mas deveriam dormir mesmo com Eu tenho uma amiga que ela fala que quer ser clarissa, não vou nem falar o nome dela aqui não, mas o livro de cabeceira dela é a Regra de São Bento. Aí eu falei para ela, amiga, você tá na ordem errada, entendeu? Você tem que ir para as beneditinas, porque o coração dela bate pelas beneditinas, né? A gente entra no quarto dela, é a imagem de São Bento, é foto de beneditina, e ela dorme ali com o livro com a Regra de São Bento do lado da cama, que todo dia ela tem que ler. Então eu acho assim, que as clarissas deveriam fazer o mesmo com as fontes clarianas, até mesmo para ter uma formação, né? Atender mais profundamente essas meninas, porque a vocação é algo que tem que ser cuidado todos os dias, né? Não é porque a pessoa acha que ela tem uma vocação, ela vai entrar aqui e tá feliz da vida. Não, né? E as meninas que estão no processo principalmente vocacional, que tá naquele discernimento, né? Inclusive eu conheço uma irmã que ela fala que vocacionada é muito sensível. E é mesmo. Então, assim, precisa de um amparo muito grande por parte das irmãs, né? Eu tô lá na página Claras Clarissas, de vez em quando vem umas histórias assim que eu fico, meu Deus, né? Então, se não for cultivado, se não for trabalhado, vai sumir, entendeu? Vai desaparecer. E é verdade mesmo, é triste falar isso, né? Pode falar assim, não, tá exagerando. Não tô exagerando, não, porque eu já vi muitos casos desses. Então, eu acho que Clara, ela conseguiu fazer isso ir longe. Tá? Ela não tinha, as meninas, a Inês de Praga não ia todo domingo em São Damião conversar com Santa Clara no locutório, não. Entendeu? Ela tava lá em Praga, Santa Clara lá em Assis, mesmo assim ela conseguiu fazer isso, né? Não foi a distância que atrapalhou. Então, eu acho que em outros tempos, que hoje em dia é muito mais fácil, pega um avião, vai ali, né? Pega um ônibus, vai ali, pega um carro, vai ali, e aqui fazia como? Então, se nem papel direito tinha para escrever carta. Então, eu acho que Clara realmente ela é uma mestra de formação, sem dúvida nenhuma. E eu acho que a gente tem muito que aprender com ela, né? Muito. Hoje em dia, 800 e poucos anos depois, nós ainda temos muito que aprender com ela. Então agora vamos ouvir a música, né, Frei?
Clara, preclara tu és, o teu viver clareia a terra. A claridade da grande glória te clareou e tua vida brilhou. Clara, tua vida me iluminou. Clara, chama acesa que não se apagou. Primeira entre os pobres, abadesa dos penitentes, prudente, vigiante, fiel. Clara, tão clara, clara, preclara tu és, o teu viver clareia a terra. A claridade da grande glória te clareou e tua vida brilhou. Clara, tua vida me iluminou. Clara, chama acesa que não se apagou. Madura no silêncio, esforçada no serviço, atenta, discreta e humilde. Clara, tão clara, clara, preclara tu és, o teu viver clareia a terra. A claridade da grande glória te clareou e tua vida brilhou. Clara, tua vida me iluminou. Clara, chama acesa que não se apagou. Vaso de humildade, arca da castidade, ardor, doçura e mulher de paz. Clara, tão clara, clara, preclara tu és, o teu viver clareia a terra. A claridade da grande glória te clareou e tua vida brilhou. Clara, tua vida me iluminou. Clara, chama acesa que não se apagou. Contigo aprendemos o bem viver, os caminhos, esse espelho da vida, mansidão em tudo amável. Clara, tão clara, clara, preclara tu és, o teu viver clareia a terra. A claridade da grande glória te clareou e tua vida brilhou. Clara, tua vida me iluminou. Clara, chama acesa que não se apagou. Então, né, depois de a gente escutar essa música, né, Frei, nós vamos fazer agora a leitura da segunda carta de Santa Clara.
antes da música, nós conversamos um pouquinho sobre o que essa carta seria, essa exortação de Santa Clara. Então, nós vamos fazer a leitura, para que a irmã Celina possa desenvolver ainda mais após, né? Então, vamos lá. Segunda carta de Santa Clara, Santa Inês de Praga. Clara, serva inútil e indigna das pobres damas, saúda Dona Inês, filha do Rei dos Reis, serva do Senhor dos Senhores, esposa digníssima de Jesus Cristo e, por isso, rainha nobilíssima, augurando que viva sempre na mais alta pobreza. Agradeço ao doador da graça, do qual cremos que procedem toda dádiva boa e todo dom perfeito, pois adornou-a com tantos títulos de virtude e a fez brilhar em sinais de tanta perfeição, para que, feita imitadora atenta do Pai perfeito, mereça ser tão perfeita que seus olhos não vejam em você nada de imperfeito. É essa perfeição que vai uni-la ao próprio reino tálamo celeste, onde se assenta glorioso sobre um trono estrelado, desprezando o fausto de um reino da terra, dando pouco valor à proposta de um casamento imperial, você se fez seguidora da santíssima pobreza, em espírito de grande humildade e do mais ardente amor, juntando-se aos passos daquele com quem mereceu unir-se em matrimônio. Mas eu sei que você é rica de virtudes, e vou ser breve para não a sobrecarregar de palavras supérfluas. Mesmo que não lhe pareça demasiado, nada lhe possa dar alguma consolação. Mas, como uma só coisa é necessária, e só isso que eu confirmo, exortando-a por amor daquele a quem você se entregou, como oferenda santa e agradável. Lembre-se da sua decisão como uma segunda Raquel. Não perca de vista seu ponto de partida. Conserve o que você tem. Faça o que está fazendo e não o deixe. Mas em rápida corrida, com um passo ligeiro e pé seguro, de modo que seus passos nem recolham a poeira, confiante e alegre, avance com cuidado pelo caminho da bem-aventurança. Não confie em ninguém, não consinta com nada que queira afastá-la desse propósito, que seja tropeço no caminho, para não cumprir seus votos ao Altíssimo na perfeição em que o Espírito do Senhor a chamou. Nisso, para ir com mais segurança pelo caminho dos mandamentos do Senhor, siga o conselho de nosso venerável Pai, o nosso Frei Elias, ministro geral. Prefira os conselhos dos outros e tenham como mais precioso dom. Se alguém lhe disser outra coisa ou sugerir algo diferente que impeça sua perfeição, ou parecer contrário ao chamado de Deus, mesmo que mereça sua veneração, não siga seu conselho. Abrace o Cristo pobre como uma virgem pobre. Veja como por você ele se fez desprezível e o siga, sendo desprezível por ele neste mundo. Com o desejo de imitá-la, muito nobre rainha, olhe, considere, contemple o seu esposo, o mais belo entre os filhos dos homens, feito por sua salvação o mais vil de todos, desprezado, ferido e tão flagelado em todo o corpo, morrendo no meio das angústias próprias da cruz. Se você sofrer com ele vai reinar. Se chorar com ele vai se alegrar. Se morrer com ele na cruz da tribulação, vai ter com ele mansão celeste nos mais esplendores santos. E seu nome glorioso entre os homens será escrito no livro da vida. Assim, em vez dos bens terrenos e transitórios, você vai ter parte na glória do reino celeste eternamente, para sempre. Vai ter bens eternos em vez de perecedores, e viverá pelos séculos dos séculos. Adeus, irmã querida, senhora minha pelo Senhor que é o seu esposo. Em suas piedosas preces, procure lembrar-se de mim e das minhas irmãs, que nos alegramos com os bens que o Senhor realiza em você por sua graça. Recomenda-nos também, e muito, as suas irmãs. Então, Frei, passa a palavra para o Senhor agora, depois da leitura da segunda carta. Olá, paz e bem a você que acompanha aqui as redes sociais da Web Rádio Santo Antônio, que acompanha mais um Vem Clarear neste mês de julho, né? Um mês mais de férias, onde a gente está fazendo uma partilha, uma conversa a cada programa sobre as cartas de Santa Clara a Inês. Na última sexta-feira,
nós já tivemos uma conversa, uma partilha sobre a primeira carta, e hoje, né, a irmã Celina, que já está aqui com a gente, vai trazer para a gente algumas informações e alguns detalhes que devem ser levados em consideração da segunda carta de Santa Clara a Inês. E você de casa, né, fica com a gente, acompanha com a gente. Você já ouviu a leitura aí da Carinha e agora fica com a gente para esta conversa e esta partilha deste texto tão importante e sagrado para a gente. E quem vai estar aqui com a gente mais uma vez, né, trazendo muitas informações e muitos detalhes para a gente, enriquecendo esse texto, né, e trazendo até mesmo para mais perto da gente, né, é a irmã Celina, que é do Mosteiro do Santíssimo Sacramento em Canindé, no Ceará. E, inclusive, a gente pede para você ir lá na página do Instagram do Mosteiro, @Vocação Clariana, e acompanhar o trabalho das irmãs, a missão das irmãs lá em Canindé. Irmã Celina, paz e bem, seja muito bem-vinda a mais um programa que vem clarear. Paz e bem, Frei Roberto, paz e bem, Karine, e a todos que acompanham o programa, nesse desejo de dar um passo a mais nesse conhecimento das cartas de Nossa Mãe Santa Clara. Mais uma vez, minha gratidão pelo convite. Espero somarmos um pouco daquilo que nós vivenciamos e experimentamos para uma partilha que possa ser proveitosa para todos. Olha aí, e hoje, né, assim como a primeira carta, a carta de hoje promete muito, e a gente vai começar agora a conversar um pouquinho mais sobre ela, inclusive, irmã, começando a falar um pouco da estrutura desta carta, né? É interessante a gente esmiuçá-la primeiramente nessa questão de como ela é formada, né? De como ela é composta, porque isso já traz informações muito importantes para um estudo mais minucioso, uma conversa, um aprofundamento em alguns detalhes que ela traz. Pois bem, Frei. A primeira carta, como também a segunda, não tem uma data exata, né? Mas podemos situá-la entre o ano de 1235 a 1239. Então, provavelmente foi escrita nesse período e mais aproximadamente talvez no ano 1235, quando Inês recebeu uma carta do Papa Gregório IX, dizendo para o mosteiro receber propriedades. Então, Clara vem em resposta a essa situação. Então, como estrutura dessa carta, nós temos a introdução como um primeiro passo. No segundo passo, Clara vai louvar a Deus pela sua ação na vida de Inês. Vai louvar, dar ação de graças ao Pai pela obra de santificação que ele vai realizando na vida de Inês como consagrada, como irmã pobre. No terceiro passo, Clara vai exortar Inês a esta fidelidade e perseverança na escolha que ela fez pelo Senhor. Então, esse seria um terceiro passo, e esse terceiro ponto aí, ela vai se derramar mesmo em palavras de incentivo e encorajamento em vista dessa perseverança. Num quarto momento, Clara vai convidar Inês a olhar, a contemplar a Jesus que sofre, que sofreu por todos nós, as humilhações que teve que suportar. Então, é um convite a olhar o Cristo crucificado, Cristo pobre crucificado. E no final, como quinto passo, a conclusão, em que ela vai se recomendar às orações de Inês e vai manifestar quanto as irmãs de São Damião, junto com Clara, estão felizes pela vida, pelo procedimento, pela forma como Inês está respondendo à vocação. Como já tinham começado no início, essa carta foi como que uma resposta de Clara diante de uma situação de incerteza na caminhada de Inês. Inês, como nós vimos na primeira carta, começou com grande desejo, com grande ardor, a vida contemplativa, segundo a forma de São Damião, sem propriedades, abraçando com muita generosidade essa vocação da altíssima pobreza, do seguimento a Cristo pobre crucificado. Até aí tudo bem, mas então chega algum tempo depois o Papa com a carta, dizendo para que ela assumisse, recebesse propriedades no mosteiro, né?
o que era contrário ao voto de altíssima pobreza. E agora, que fazer? Certamente ela deve ter escrito ou feito saber a Clara o que estava se passando. E Clara vem encorajá-la, vem animá-la para não se deixar levar, não se deixar entristecer ou desanimar diante das resistências, das oposições que aparecem em todo o chamado, em toda a vocação, às suas dificuldades. Então, diante desses empecilhos e resistências, chega a carta com o seu conselho. E, de fato, Inês soube bem seguir esses conselhos. Nós vamos já falar um pouco sobre isso. De tal forma que, pouco tempo depois, o Papa cede aos desejos de Inês de se permanecer unida com as irmãs de São Damião na forma de vida. E tudo bem. Mas como foi que isso aconteceu, né? Aí tem um trecho na carta que eu quero começar por essa, Frei, e Clara vai exortar Inês a seguir essa santíssima pobreza, ser fiel a ela, mas com espírito de grande humildade e do mais ardente amor. Então, foi dessa forma que Inês conseguiu levar adiante o seu propósito, não com arrogância, não com enfrentamentos inúteis, mas com humildade e amor ardente, deixando bem claro pela prática da vida qual era o Cristo que ela já estava seguindo. Então, com isso, ela ganhou toda aquela, como diria assim, uma autonomia, uma convicção, uma certeza íntima, que ela tinha segurança para apresentar isso diante de todos, não só diante do Papa. Senão seria uma inútil oposição, mas ela perseverou com humildade e no espírito do mais ardente amor, unindo-se a Cristo crucificado nesse sentido. É importante ver isso, como a resistência, a firmeza em Clara e também em Inês aparece de uma forma serena, de uma forma dócil e aberta para aquele, em escuta, para aqueles que se colocam ali, ajudando a discernir o caminho, na verdade. Não era para atrapalhar, mas era para discernir, colocando os questionamentos. E como ela permaneceu firme naquele propósito, então ganhou a confiança do Papa, das outras pessoas e pôde seguir o seu ideal. Voltando ainda um pouco acima, que é importante lembrar, né? Clara, nesse sentido da firmeza de Inês, da resistência dela, de como ela persevera nesse segmento do crucificado. Desculpe. Então, ela vai louvar ao Pai pela ação de santificação na vida de Inês. Como Inês se deixa santificar pelo Pai, deixa que Deus conduza a obra de santificação de sua vida. Então, é uma característica de Clara que nós já vimos outra vez, ela reconhecer o bem e os dons que o Senhor opera na vida das outras irmãs, e no caso aqui na vida de Inês. Ensina-nos com isso, Frei Roberto, de carinho, a grandeza de alma, que nos leva a reconhecer também a ação de Deus nos nossos irmãos e irmãs de caminhada, aqueles que caminham conosco diariamente, e que nós também somos convidados a olhar e a contemplar a obra de santificação que Deus vai realizando na vida de cada um, não apenas na própria vida, mas também na vida dos nossos irmãos e irmãs de caminhada. Isso vem em resposta também a muitas vezes aquele espírito de individualismo ou de autorreferencialismo, em que a pessoa se coloca como centro de tudo, até mesmo pode acontecer na religião. E Clara nos dá esse modelo de humildade e de abertura para reconhecer, com um olhar de fé, a ação de Deus na vida dos irmãos e irmãs de nossa caminhada. Mas, passando para as exortações, né? Nossa, as palavras com que Clara se dirige para exortar Inês são surpreendentes. Certamente, ou melhor, provavelmente, Inês estivesse mesmo desanimada, Frei.
diante dos empecilhos. E agora, como passar tudo isso, né? Será que eu tomei a decisão certa? Sim. Será que eu fiz eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Pode ter acontecido dúvidas. Por que não? Inclusive, irmã, é interessante, eu estava vendo agora, quando a senhora falava sobre essa dimensão do grande humildade e do mais ardente amor, logo em seguida vai dizer assim, juntando-se aos passos daquele com quem mereceu unir-se em matrimônio. Tendo até um contraposto, porque antes na outra carta ela falava para uma Inês que, inclusive, estava comprometida, né? Tinha toda uma vida já desenhada, né, pela família e tal, mas que queria abraçar essa vida. E quando a senhora fala de uma Inês, também talvez, né, provavelmente passando por essas dificuldades, também isso vem à tona, né? Então tem essa, talvez, ela remota para dizer assim, olha, é Cristo, né, que você está unido, né, seu esposo, né? Mas pode continuar. É só um parêntese que eu pelo menos percebi aqui como Clara tenta chegar em Inês, né, diante dessas dúvidas que ela carrega no coração, essas dificuldades, né? Muito importante o seu parêntese, porque já na saudação inicial, nesta carta, ela se dirige a Inês como esposa digníssima de Jesus Cristo. Na outra, na primeira que nós vimos semana passada, ela se dirige à filha do ilustríssimo rei da Boêmia. Então, agora ela mudou a saudação. Já Inês, esposa digníssima de Jesus Cristo. E, de fato, quando ela apresenta esse segmento em humildade, em amor ardente, que aponta para essa união em matrimônio a esse Cristo, ela quer dizer, olha, onde está o seu esposo, você está com ele também. Então, é importante esse dado dessa esposa de Cristo, está unida à vida de Cristo, que faz atravessar todos os processos de seguimento com ele, por uma íntima união de vida. Então, prosseguindo aqui, ela vai dizer, mas eu sei que você é rica em virtudes e não quer sobrecarregá-la com palavras supérfluas, porque sabe que ela tem uma decisão firme por aquilo que ela optou. Então, ela escolheu entre um bem temporal e um bem eterno, deu por nada, teve por pouca coisa ou nada, os bens terrenos e colocou o seu coração nos tesouros eternos. Então, movida por essa escolha que Inês fez, agora ela precisa se fortalecer na decisão de levar a cabo essa escolha, para que não acontecesse um voltar atrás. Então, claro, está exortando Inês a essa perseverança. E tem uma imagem aqui, Frei, que eu não sei se o senhor já pensou muito sobre ela, mas certamente já ia colocar, que é a imagem que ela compara, né? Lembre-se da sua decisão como a outra Raquel. Lembre-se da sua decisão como a outra Raquel. Mas que decisão seria essa? Como essa comparação com essa Raquel? Que Raquel é essa? Vamos voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento. A Raquel, esposa de Jacó, que antes de ser dada em casamento a ele, teve que esperar 14 anos até poder se casar com Jacó. Então, primeiro foi 7 anos, depois foi mais 7 anos. Houve uma espera mais ou menos longa por aquele casamento, tão desejado, tão esperado pelos dois. Mas ela permaneceu firme. Possivelmente seja essa a alusão que Clara faz aqui. Aquela perseverança firme, paciente, que espera firme naquele propósito inicialmente tomado. Então, ser firme na decisão de seguir o pobre crucificado, seguir a Cristo como esposo celeste, para além de toda e qualquer contrariedade que viesse no caminho, seja da onde fosse essa contrariedade. Então, Clara dá esse exemplo de firmeza para viver o seu ideal de consagração, a sua vida de consagração a Deus, e leva a Inês a esse passo de fidelidade, mas uma fidelidade sustentada por uma humildade e um amor ardente a Jesus Cristo. E, de fato, Frei, Jesus Cristo é a pessoa central das cartas de Nossa Mãe Santa Clara. Novamente aqui,
tudo, desde o início ao fim, se remete à pessoa de Jesus. Na primeira carta, nós vimos que muito a questão da altíssima pobreza, que aparece aqui também, mas aparece um dado novo, né? Uma expressão mais repetida. É o Cristo que se fez desprezível, o Cristo em sua humilhação. Então, Clara vai voltar o olhar de Inês para contemplar esse Cristo em sua humildade, ou melhor, humilhação, em seu aniquilamento por nós, para que, contemplando a esse Cristo, ela se fortaleça para, de fato, como ela diz aquela conhecida frase aqui, não perder de vista o ponto de partida, não ir se perder nas dificuldades da caminhada, que sempre vão ter, mas manter esse olhar firme em Jesus. Isso é o ponto de partida. Está sempre unida a Jesus, que a fortalecerá nesse caminho, que certamente o caminho feito de cruz e contrariedade. Então, Clara vem ensinando ela a esse exemplo de fidelidade, de uma forma humilde, com amor ardente, e ainda acrescenta outro elemento importante, sobretudo para nós, Frei Roberto, primeira e segunda ordem. Convida a Inês a escutar, estar atenta aos conselhos do ministro geral, encarregado também por nossa ordem. Esse dado é muito importante para a Clara, essa união efetiva e afetiva das duas ordens, né? Essa proximidade, essa mútua responsabilização que precisamos ter e assumir de forma concreta. E aqui Clara já aponta isso para Inês, olha, escute todos os conselhos, todas as ajudas, mas tenha de uma forma mais especialmente levada em consideração do nosso irmão ministro geral, que vai nos ajudar a caminhar nessa fidelidade ao nosso carisma, à nossa espiritualidade. Então, é importante essa atenção que Clara tem pela unidade das nossas famílias, né? Sim. Francisco já tinha morrido, mas Clara permanece como esse baluarte de unidade entre a família franciscana. Certamente também entre os leigos, entre os frades e entre as irmãs, esse mútuo responsabilizar-se. Então, isso a gente vai dando passos com mais firmeza, com mais segurança, quando nos mantemos nessa comunhão. Oi, irmã, inclusive esse tema da perseverança, eu acho que é um dos temas muito fortes que ficam nesta carta. E para mim, por exemplo, esses versos que a senhora inclusive já trouxe agora há pouco, lá do 11 até o 14, né, que vai falar muito isso de que Inês dê passos firmes, seguros, confiantes, cuidadosos, mais alegres nos caminhos da bem-aventurança, sem perder de vista seu ponto de partida. Essa dimensão da perseverança é muito forte nesta carta, mas a gente deve entender uma perseverança que desemboca, né, em Cristo, né, que tem como finalidade, que tem como centro esse modelo o Cristo, né, e depois uma perseverança que não é sinal de teimosia, que é muito diferente de teimosia, né, mas ao contrário, é uma perseverança que parece muito com fidelidade, né. E aí eu trago muito forte a imagem de Jesus lá no Getsemane, né, quando ele estava suando sangue, né, e na aflição, e que ele dizia, né, Senhor, se for possível, afaste-me esse cálice, né, mas depois ele diz, não, seja feita a tua vontade, né. Então, assim, essa perseverança que meio diante das dificuldades, né, de alguns tormentos, de algumas coisas que cercavam Inês, Clara certifica e pede para que ela possa ser perseverante, não teimosa a ponto de contestar apenas por contestar as decisões que rodeava também, né, mas na fidelidade, tentar caminhar na fidelidade, na escuta atenta de Jesus, que também foi perseverante sobre fazer em tudo a vontade do Pai do céu. É importante lembrar uma coisa assim, que quando veio Clara com a forma de vida lá em São Damião, que primeiro ela viveu, depois ela escreveu, é muito importante lembrar isso, ela não partiu de uma ruptura com a igreja, mas ela partiu de algo que já existe de fato. Uma renovação para ser autêntica, ela não pode partir de uma ruptura,
mas partir de algo que já existe. E Clara fez assim, então sempre se manteve unida à igreja, unida ao Papa, mas vivendo com muita, assim, audácia, com muita clareza aquilo que era a sua vocação. E como ela vivia essa dimensão com humildade, sem inúteis enfrentamentos ou resistências inúteis, ela ganhou terreno, ganhou a confiança dos pontífices, dos que estavam ali com ela naquele tempo e até mesmo das irmãs. Será que as irmãs que estavam com Clara pensavam, será que Clara está certa mesmo, né? Que ela está buscando tanto esse privilégio da pobreza? Será que essa persistência toda, mas é uma persistência serena, o que caracteriza as obras de Deus, a paz, a serenidade, mesmo diante das adversidades, caracteriza as obras de Deus. E Inês foi aprendendo isso com Clara. O bonito como Clara vai transmitindo isso para Inês e sucessivamente para todas as futuras, né? Essa persistência, como o senhor falou, não era apenas um resistir por resistir, mas era uma perseverança no seguimento de Cristo. É muito importante frisar isso, Frei. Perseverança no seguimento de Cristo. Não era uma perseverança numa ideologia, numa ideia pessoal, num capricho pessoal. Não era isso. Era uma perseverança no seguimento de Cristo. Até que a igreja foi compreendendo isso, como de fato hoje é uma das maiores espiritualidades da igreja, a franciscana clariana, né? Então, nós vemos como Clara vai fazendo esse percurso. Agora, uma perseverança que se alimenta de um olhar. Aí nós entramos nesse outro ponto, que acho que o senhor vai querer talvez perguntar alguma coisa, não sei, é a partir do olhar que Inês deve voltar-se para o Cristo que deixou humilhar, que sofreu oposição, e como esposa está unida ao esposo aonde ele está, é a característica. Não pode o esposo estar lá na pobreza, estar no sofrimento, e a esposa está na glória, está na... Não, tem que estar junto do esposo. Isso é uma característica muito forte da vida esponsalícia, né? Estarmos onde o esposo está. Só agora eu que vou abrir um pouco um parêntese, né? Atualmente o mundo enfrenta a pandemia. Quantos sofrimentos as famílias estão passando, né? Quantas perdas, quanta situação de indigência que tem aumentado entre o nosso povo e no mundo inteiro, as incertezas, com todas as consequências negativas da pandemia, sem desconsiderar as positivas também. Temos que ter um olhar de fé para tudo. Mas veja, nesse sofrimento humano, quem mais sofre é o Senhor. Quem mais sofre é o Pai. Então, a gente não pode desconsiderar que Deus sofre com o sofrimento da humanidade. Não é um castigo de Deus para a humanidade. Mas Ele sofre com a humanidade que atravessa esse tempo de pandemia, de tanto sofrimento e incerteza. Então, nós devemos estar unidas a Ele nesse sofrimento também pela humanidade. Uma característica da vida contemplativa, uma característica de quem abraça o Cristo esposo, está unido a Ele nessas situações. E Inês, ela é levada por Clara a lembrar-se que essa foi a opção dela, que ela foi, o que ela diz assim, que você desprezou, né, as coisas com grande... desprezou os bens da terra, aquilo que ela poderia ser, com grande generosidade, né? Desprezou tudo isso com grande generosidade por um esposo pobre, humilde, crucificado, que agora ela está unida, e é exatamente nessa situação de incerteza, de dúvida, insegurança, que ela pode dar testemunho desse amor, desse seguimento a Cristo, né? Então, tem um termo aqui, que é um programa de vida todo que nós vamos passar agora, que ela diz assim: sim. Veja como ele se fez desprezível, e com o desejo de imitá-lo, olhe, considere, contemple o seu esposo. Mas, Frei, como nossa mãe Santa Clara era rica em síntese, ela é capaz de sintetizar todo um tratado de vida espiritual, todo um itinerário
em 3 palavras. 3 palavras. Uma mulher concisa, mas que aquilo que fala, que escreve, derrama da profundidade do coração, daquilo que ela mesma experiencia, vive, ensina para as irmãs de São Damião, ensina para todas as suas seguidoras e seguidores nos tempos atuais. Olhe, considere, contemple, com desejo de imitá-lo. Eu vou trazer um pouquinho para o nosso hoje, porque nós temos aqui não só a irmã Celina com as monjas da Ordem de Santa Clara, nem só o Frei Roberto, que já faz parte da primeira ordem, nem os que são da UFS, mas também temos amigos e amigos de Santa Clara, que também se espelham, se identificam com essa espiritualidade. Como seguir isso aqui nas diversas vocações da igreja? Sim. Olhe, considere, contemple com desejo de imitá-lo. Podemos dizer que é um itinerário de meditação, de Léxio Divina. Uhum. As 3 palavras, olhe, considere e contemple, está relacionada ao sentido da visão. Podemos trazer para aquela visão espiritual, para os olhos do Espírito, os olhos da alma bem abertos para contemplar o Cristo. No primeiro passo, poderíamos apresentar assim: vamos olhar a Cristo no Evangelho. Vamos ler o Evangelho, vamos ver Jesus no Evangelho. Então, temos a leitura. Vamos ler o Cristo e suas ações no Evangelho. No segundo passo, considere. Vamos meditar, refletir, acompanhar Jesus nesses passos e descobrir quais os sentimentos de Jesus diante daquelas atitudes, das curas, dos encontros, das palavras no Evangelho. Vamos tentar adentrar um pouquinho mais o coração de Cristo pela meditação da sua palavra, reflexão. Terceiro passo, contemple. Una-se àquele a quem você leu, meditou, pensou e agora você vai se unir em afeição, coração a coração a Jesus. Unir a sua vontade com a vontade dele. Por exemplo, se no Evangelho veio uma ideia contrária ao meu parecer pessoal, agora eu vou unir minha vontade àquela vontade de Cristo. E aí entregar-se essa contemplação, essa oração unitiva, aquela oração comunhão coração a coração. E se de fato entrou nessa oração intensa de intimidade, a consequência não pode ser outra, senão esse imitá-lo, essa imitação. Um dado importante para a Clara, que é trazer para a prática da vida aquilo que se vive na oração. Que a vida prática seja uma resposta, uma consequência ao que rezamos, para não haver uma ruptura, não haver uma separação, uma dicotomia, mas em uma unidade interior entre a pessoa exterior que age, que fala, que pensa, e a pessoa interior, que reza, contempla o Cristo, está unida a Cristo. E nós costumamos dizer, Frei, quer saber como é que estamos rezando, olhemos a nossa convivência, olhemos o nosso trato com os outros, a nossa relação com os irmãos, com o nosso ambiente, com a natureza. Se o coração se enche de Cristo, pela oração, pela contemplação, certamente vai derramar Cristo. E aí tem um tema que já foi apresentado outra vez, vamos gerar o Cristo através de boas obras. Então é importante unir essas dimensões, a dimensão da oração, da contemplação, para a vida, né? Que transborde e que se derrame na vida. É apenas uma tentativa de talvez assim resumir para esse olhe, considere e contemple. Ele vai muito além disso aqui. Ele é muito mais profundo, é como esses poços que vamos cavando e mais vamos tirando. Mas é um pouquinho do que eu gostaria de trazer sobre esse itinerário e apresentar de fato como um programa de vida para você que é frade menor, para a Karine, que também é uma Clarissa já de coração, e para os nossos irmãos da UFS, jovens,
adultos, casados, que simpatizam com nossa Mãe Santa Clara. Procure olhar o Cristo diariamente, contemplá-lo, considerar a vida de Cristo e trazê-lo na prática concreta do dia a dia. Então, é esse olhar fixo em Jesus que vai fortalecer, que vai dar razões à perseverança, vai dar razões à humildade, a esse esperar com paciência toda e qualquer demora. Também esse esperar com paciência ao próprio processo de santificação. Clara deixa bem transparente, bem forte nessa carta, que é o Espírito do Senhor que nos chama a uma perfeição, que realiza essa perfeição. Clara vai dizer isso lá no começo, no versículo do 3 ao 4, e também no finalzinho do 14, quando ela vai dizer para cumprir os seus votos na perfeição que o Espírito do Senhor a chamou. Então, é o Espírito do Senhor que nos chamou a um caminho de santificação, e é o Espírito do Senhor que vai nos fazendo caminhar nesse sentido, nessa direção, dando esses passos. Ter paciência com os revés da própria caminhada. Talvez Inês, Frei, às vezes eu penso assim, ela se entristeceu um pouquinho. Ah, meu Deus, mas Clara era tão firme assim, eu não estou conseguindo ser. O que é que eu vou fazer aqui? Parece que eu queria ter sido mais firme, mais forte, e parece que eu estou a ponto de vacilar. Então aí Clara vai convidando também, olha, o Espírito do Senhor que lhe chamou a essa perfeição, Ele que está lhe santificando. Então Clara vai encorajando ela a voltar a olhar para a obra de santidade que Deus está fazendo nela. E nós também temos que saber olhar, contemplar a obra que o Espírito do Senhor faz em nós mesmos e na vida dos nossos irmãos e irmãs. Irmã, inclusive, eu percebo muito forte esse itinerário que foi apresentado pela senhora, né, do olhar, considerar e contemplar como uma resposta de Clara, uma proposta de Clara Inês diante do que ela vive, e também para nós, hoje em dia, como uma atividade muito benéfica, inclusive, e importante para os nossos dias, que às vezes parecemos estar diante de tantas coisas que nos tiram a atenção, que nos tiram o olhar de um ponto de partida. E aí, qual exercício seria interessante para nós? Esse, né? Do olhar, considerar e contemplar. Uma proposta de vida, realmente, né? Um itinerário para a vida, né? E já chegando até no final dessa nossa conversa, já falar justamente sobre esse tema que Clara aborda, né? Primeiro, da perseverança e essa necessidade desta contemplação, né? Que vai muito além do fato de apenas olhar para algo e pronto, agora eu estou contemplando. Não, né? Mas algo que ela até fala em uma das cartas, se transforma inteiro, né? Naquilo que você contempla, né? Pela contemplação, né? Então, diante dessa realidade que a gente vive hoje, né? Que a senhora já falava da pandemia, que nos trouxe um pouco de uma realidade mais virtual, talvez também de relações mais líquidas, e até mesmo de onde tudo é muito rápido, né? Eu estou aqui com o celular na mão, com um clique eu consigo abrir aqui uma sala no Zoom com a senhora e conversar, coisas que antes não era possível, né? O tempo de Santa Clara estava usando aqui as cartas, né? A velha forma do escrito. Então, para nós hoje também fica essa dificuldade, fica esse recado de como superar, né? Todas essas crises que a gente vive, inclusive de ansiedade, da dificuldade de esperar, a partir destas palavras de Clara, né? Desta perseverança, né? De uma perseverança fiel, né? E como uma proposta de exercício para a gente, esse olhar, esse considerar e o contemplar. Sim, é muito boa a sua consideração acerca da nossa realidade atual, e certamente este itinerário do olhar, considerar e contemplar, ele pode ser feito por todos, nas suas mais diferentes condições, e à medida que vai se fazendo, vai se vivendo com mais qualidade na espiritualidade, a vida cristã. Não é preciso de muito, né? Vai de acordo com o seu tempo, com a sua condição e no seu lugar. Esse olhar, né? Pode ser um olhar espiritual para alguma ação de Jesus. Você pode simplesmente, quando vem no ônibus, ou está no trabalho, na pausa do trabalho, ali
No seu olhar interior, lembre-se de Cristo, talvez, quando ele está rezando ao Pai. Então, quando ele está se encontrando com alguém que veio buscar a cura, a atitude de aproximar-se de Jesus, com a palavra de Cristo, isso também é olhar. E o considerar como ele age, a misericórdia, a bondade, a disponibilidade que ele vem para fazer a vontade do Pai. Então, são pequenos exercícios diários que podem ser feitos para, de fato, alimentar essa fidelidade. É a oração, a meditação, essa contemplação de Cristo que alimenta a fidelidade. Os meios hoje são muito fáceis, estão nas nossas mãos. Assim, com um clique, né, como o senhor falou. Mas o que vamos olhar? De que estamos alimentando nossa alma? De que estamos alimentando o nosso olhar? Quais as imagens que colocamos no nosso olhar interior? Então, é importante observar que a qualidade da perseverança depende muito desse diálogo, desse olhar constante a Cristo diariamente. Não podemos separar. Eu sou cristã, sou religiosa, sou leigo engajado, mas pouco se lê, se fala, se pensa, se está em contato com Cristo. Então, como vai ser essa fidelidade? Como vai ser essa perseverança? Fica difícil, né? Mas, uma vez que nos alimentamos desse olhar constante a Cristo, que eu convido já nesse final, a cada um a colocar o olhar para Cristo dentro da sua realidade de cristão, se for como religioso, religiosa, e quem sabe se for como jovem, simpatizante ou desejoso de seguir por uma vida consagrada. Falo nesse momento especial para vocacionados ou pessoas que às vezes sentem o despertar e têm medo. Olhe para o Cristo, olhe para Ele, se fortaleça, tome uma decisão e veja que é possível, sim, seguir a Cristo mais de perto, com generosidade que nós vimos nos santos, dentro da nossa própria realidade, com generosidade, nos fortalecendo em Jesus. Mas, independente, convido, olhemos para o Cristo diariamente, seja Ele o motivador, a motivação principal, seja Ele o nosso tesouro, e não outras denominações, outras coisas que são importantes, que tem muitas coisas hoje, mas que o nosso referencial seja Cristo. E Clara, mais uma vez nessa carta, apresenta Cristo como referencial. Na primeira carta, o Cristo pobre, e aqui ela acrescenta Cristo pobre crucificado. Então, olhemos para esse Cristo que Clara nos apresenta e nos alimentemos dele, né? Nesse sentido, desejo a todos o aprofundamento desses escritos. Frei, eu temo, assim, que é uma coisa tão, assim, resumida, né? Daria um verdadeiro retiro essa carta de dias, né? Se fôssemos mais aprofundar. Apenas algumas pinceladas para que cada um de nós vamos, na medida do possível, lá nas fontes, aprofundar, trazer uma palavra que lhe chama mais a atenção e colocar até como um propósito naquele dia, né? Quem sabe cada um pega um versículo. Hoje a minha palavra vai ser olhe, considere e contemple. Ou então, não, para esse mês eu vou pegar, não perca de vista o seu ponto de partida. E por aí vai. E assim vamos concretizando, trazendo para a vida concreta do dia a dia aquilo que meditamos, que admiramos e crescemos nesse testemunho de Cristo, como é o nosso desejo, né? Oi, irmã, nós agradecemos de coração mesmo, né, por trazer, até, como eu falava no início, né, deixar ainda mais próxima essa carta de nós, né, porque as pessoas às vezes têm acesso, né, mas às vezes não tem talvez uma compreensão, o que essas palavras às vezes traz de tão força e acaba ganhando uma força ainda maior todo esse escrito sagrado, que pelo menos para mim essa segunda carta é forte demais, né, e muito provocadora, inclusive com convite à reflexão e a um exame de consciência no sentido de como eu tenho caminhado, os passos que eu tenho dado em relação a isso, as dificuldades, como eu tenho enfrentado elas, né? Eu acho que nessa carta fica muito forte as dificuldades de Inês parecer as nossas mesmas dificuldades, né?
e Clara parece falar pra gente hoje, né? Parece não, fala pra gente hoje, como se escrevesse pra nós, né? Só mudasse o endereço e o nome da pessoa, mas falasse pra nós hoje, né? Tudo isso. Então é muito forte, uma carta muito rica realmente, e nós agradecemos a senhora de coração e pedimos neste finalzinho a bênção de Santa Clara para que ela possa vir selar todo este momento que a gente viveu. Senhor Todo-Poderoso, vos abençoe e proteja. Volte para vós os seus olhos misericordiosos e vos dê a sua paz. Derrame sobre vós as suas graças em abundância e no céu vos coloque entre os seus santos. Que o Senhor esteja sempre convosco e que vós estejais sempre com Ele. Amém. Então é isso. Compartilhe este vídeo, compartilhe esse conteúdo com outros irmãos e irmãs. E este foi mais uma conversa e partilha sobre a segunda carta. Na próxima sexta nós temos aí a terceira carta e vem mais coisa boa por aí. Paz e bem, um abração a todos e todas. E chegamos mais uma vez ao final de mais um programa. Você em casa com certeza fica igual a gente. Ah, que pena que acabou, não é, Karine? Mas foi muito bom, né? E vai ser assim, todas as sextas-feiras, neste ritmo, nesta vibe, com muito conteúdo, com muita espiritualidade e aprofundamento dos textos sagrados de nossa querida Mãe Santa Clara. Bom, Frei, infelizmente estamos chegando no fim, né? Mas semana que vem tem mais. E indico, né, para que as pessoas leiam em casa, se aprofundem nas cartas de Santa Clara, que elas são verdadeiros ensinamentos de vida clariana, da espiritualidade clariana mesmo, né? Pois é, queremos mandar um abraço para quem nos acompanha, quem está aí no YouTube, quem está aí nos acompanhando em todos os espaços. E dizer também para seguir os perfis, né? Tem um perfil da Web Rádio, @WebSantoAntônio. Você aí... Opa, deu uma travadinha aqui. Pronto, parece que voltou. Ou não, peraí. Oi, deixa eu... Eu tô ouvindo o senhor, mas a imagem tá congelada. Deixa eu desligar uma coisa aqui que eu acho que foi isso. Vou colocar minha imagem de novo, no instante. Tá. Pronto, parece que voltou, né? Não, tá aparecendo só a carinha de Santo Antônio. Pronto, mas aqui voltou assim a imagem sem ficar congelada. Aí eu já dou um jeito. Tá. Pois é, inclusive, nós queremos agradecer também, mandar um abraço para você que está nos acompanhando. É uma alegria sempre. E pedir para que você siga os perfis, né, que estão em parceria aqui com a gente. Primeiramente, tem um perfil da Web Rádio Santo Antônio, @WebSantoAntônio. Tem também o perfil Clara e as Clarissas, que a gente não pode esquecer. E também, né, tem um perfil das Irmãs de Canidé, que estão nos ajudando com esses textos de reflexões belíssimos, com esses vídeos. Né? Temos aí Vocação Clariana, né, que é @Vocação Clariana. Você conhece um pouquinho mais do perfil lá de Canidé das Clarissas, como também de tantos outros mosteiros aí espalhados pelo nosso país. Um abração a todos, um bom final de semana, Deus abençoe e compartilhe este vídeo com todo mundo. Boa noite a todos, desejo uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Obrigada, Frei, paz e bem.